mais um cafezinho e vamos falar de teste? Vamos falar de teste? Esse cafezinho aqui, eu vou ler um post do Lucas Quaresma, que foi o Lucas ali no Blue Sky, né? Eu quero falar um pouco aqui, né? O Lucas me marcou ali para comentar, mas eu vou comentar por vídeo mesmo, né? Qual a proporção boa de teste para código base na sua lang? Eu notei aqui que no meu código mais perene, geralmente é 3 linhas de teste para cada 2 linhas de código. Isso porque eu faço templates e aproveitou o código de teste para um caralho, deixando o mais reutilizável possível. Se for contar rapidamente o código reutilizado em teste, acho que seria algo na casa de pelo menos 10 linhas de teste para cada uma linha de código. Nunca tinha parado de fazer essa conta e fiquei curioso. By the way, eu trabalho muito maior de dados sintéticos. Então vamos lá, né? Quando eu comecei, eu achava assim, ó, meu trabalho é escrever código de produção. E aí eu pensava assim, pô, mas eu vou gastar tempo escrevendo código de teste, né? Ou e esse código de teste, eu vou escrever, alguém vai ter que manter ele? Bom, eu acho que o código de teste, ele não tem que ser mantido. Muita calma nessa hora, né? Não é que ele não tem que ser mantido, como assim, tipo, ele não tem, ninguém tem a obrigação de alterar ele. Não. A gente tem que, assim, o código de teste tem uma função muito específica, que é validar as funcionalidades, né? Então, assim, quando você vai aplicar ali alguma regra de design de código ali dentro do código de teste, ele não está ali com as mesmas regras do código de produção. Você tem que pensar muito bem que código de teste é diferente de código de produção. No código de teste, a sua intenção é que ele seja de forma declarativa e repetitivo mesmo. Assim, tipo, se você vai, por exemplo, muitas vezes eu pego, né, o meu código de teste básico é, na minha aplicação a gente tem um framework de desenvolvimento low code, né? Não é no code, é low code, que a gente pega cria um cluster Kafka Stream, né? Então assim, a pessoa vai lá, ela põe algumas regrinhas, né? E aí ela põe algumas regrinhas, aqui dali gera um serviço Kafka Streams, né? E aqui dali fica rodando em produção, né? Esse é o nosso produto, né? Se quiser olhar ali, tá procura Linux Data aí, você vai achar, né? E aí o que acontece, né? O cliente, o usuário externo, ele vai ter o quê? Ele vai colocar o conjunto de configurações, né? E depois ele vai processar dados, né? Então o meu teste, o que eu faço? Eu faço assim, que cada teste, cada métodozinho de teste, ele é um caso específico, né? Então, eu não fico reutilizando. Tem muito teste assim na minha explicação, que foi feito por outros, né? Eu não sou responsável pelo teste dos outros. Que a pessoa cria um teste para testar a funcionalidade. Eu acho isso errado. Errado por quê? Porque, cara, você está falando o teste ali, você não sabe especificamente o que está sendo testado ali. Então, eu faço um teste por funcionalidade, né? Eu faço um método por funcionalidade. E por que isso é legal? Porque assim, eu descrevo a funcionalidade e falo assim, olha, quando acontece, e sempre que eu descrevo a funcionalidade, eu crio uma forma verbal ali, que é quando for testado, quando acontecer tal coisa, deve acontecer tal coisa, né? Por quê? Porque é assim que funciona, você acaba testando o comportamento da aplicação, né? Se acontecer tal coisa, acontece tal coisa. Ah, não, mas isso não é Behavior Driven Development. Sim, Behavior Driven Development é uma coisa, né? Agora sim, quando você vai fazer um teste, você está testando o comportamento, né? Você não está testando o código, você testa o comportamento do código, né? Porque assim, eu posso rodar meu código internamente, mas se eu tenho componentes, né, eu estou testando o comportamento do componente, né? E por isso é interessante que a gente tem que pensar em forma componentizável. E aí, o que eu faço? Eu penso em forma componentizável, eu penso assim, olha, quais componentes eu tenho aqui, quais vão ser as responsabilidades, e eu falei esses dias que o meu código, ele é testável, né? Então eu penso de forma componentizável, depois eu faço os testes do componente para validar se o componente está bom, né? Às vezes ali rodo um micro benchmark para ver se tem algum problema. Na verdade, sim, eu já sei quando tem problema, quando não tem problema, né? E aí, né, e aí depois eu vou fazer o que? Eu vou desenvolver o teste, né? Aí no meu teste, ele é sempre assim, né? Eu tenho quando, né, que eu monto o ambiente, né? E aí eu vou copiando, cola. Porque assim, se eu tenho 10 testes, né? Se eu tenho 10 testes, eu tenho 10 configurações diferentes. Né? E aí, eu respondendo diretamente a pergunta do Lucas, eu não acho que é a quantidade de códigos, há uma proporcionalidade entre a
quantidade eu não acho que é uma proporcionalidade entre a quantidade de código de produção e a quantidade de código de teste. O que eu acho que é assim, a proporcionalidade entre a quantidade de modos de configuração de produção e a quantidade de teste. Se sua aplicação só tem uma forma de configurar em produção, poxa, aí você vai ter ali, você vai ter um teste para cada caso, né? Então, aí que eu penso, assim, os casos de fronteira, né? Casos edge case, né? A gente fala, né? Que edge case é caso de fronteira, assim, uma tradução boa, não sei como é que é uma tradução, né? Eu sempre uso o edge case, né? Condição de borda, desculpa. Condição de borda, né? Você olha as condições de borda, por exemplo, se eu estou fazendo um teste de uma divisão, um algoritmo que faz uma divisão. Poxa, o que acontece se tal valor é nulo? Né? O que vai dar nessa resposta? Ou se tal valor é um valor muito alto, né? Tipo, uma coisa que eu sempre valido, né? Tem um caso lá que eu tenho que sempre ter uma lista. Tem vários casos assim, que eu tenho last recent used map, né? Assim, tem vários casos que eu tenho um last recent used. E aí eu tenho um componente que chama last recently used map. O que é o last recently used map, né? Least recently não, é last, né? Que assim, eu crio um mapa que eu vou adicionando coisas nele, né? E aí quando ele chega no limite, ele começa a descartar os mais antigos, né? E eu criei esse componente, criei de forma bem simples, dá pra criar de forma bem simples usando linked hashmap, eu acho que é linked hashmap no Java, dá pra criar de forma bem simples. Aí eu criei esse componente, botei uma interface bonitinha nele, né? E aí eu validei se ele funciona de forma corretamente. Eu validei, eu fui lá, eu criei, assim, eu validei ele como é que ele funciona, né? E uso ele, né? Mas assim, mas esses componentes são bem simples, né? Eu até me perdi aqui, né? Mas voltando aqui, eu acho que assim, a condição, o que vai mudar na quantidade de código é o número de condições que você tem, o número de condições de fronteira e o número de configurações. Que aí você vai ter que fazer o quê? Eu vou criar uma configuração, pega aquela configuração, cria um teste, valido tudo o que deve acontecer, aí dentro você pode fazer vários assertions, né? E aí assim, seja bem descritivo. Eu acho que o mais interessante do teste é você ser meio bem descritivo. Porque assim, eu já peguei muito teste, né? Você vai ali, você cria uma funcionalidade nova, né? Você trata de um bug ali, e aí você, quebrou 2 testes. Aí você abre o teste, é aquele negócio de 50 linhas de código, você olha assim e fala assim, eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu não sei o que está acontecendo, né? E acontece muito no nosso sistema que, assim, tinha uma galera lá que eles eram muito ligados no Clean Code, né? Aí o que eles faziam, né? Clean Code fala assim, o seu código tem que ser no máximo 50, ele bota um monte de regrinha. E eles seguiam todas as regrinhas, né? Então o código era limpo ali. Ele começava assim, setup. Aí eu olhava assim, setup, tipo, setup, como se todo teste tem a mesma configuração. Depois você vai ver, aí você entra no método setup, em vez de fazer ele pegar uma configuração e aplicar, ele tem um monte de if, else, eu olho assim, gente, eu não estou entendendo. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que. Aí eu não sei como é que é a configuração, porque o método tá mágico ali, né? Ele coloca um monte de mágica ali. E aí começa a execução. Ele manda um registro, ele valida uma saída. Ele manda um registro, ele valida uma saída. Ele manda, tipo, eu olho assim, cara, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, né? Quando eu vou fazer assim, o que eu faço, né? Eu configuro a configuração e eu boto ela da forma mais legível possível, né? Tanto que depois eu alterei a nossa aplicação, né? Depois depois assim, tipo, que no começo eu comecei na aplicação, já estava em produção, né? Já tava e aí assim, ela tinha um mecanismo de teste que ele respeitava assim, né? Ele não é como assim, tipo, eu vou testar, mas assim, código de produção é código de produção. Eu faço o código de produção sem pensar em teste. Não, tipo, cara, você vai fazer o código de produção pensando em teste. Então, aquela classe ali que faz a build do negócio, né, desacopla por exemplo, desacopla do que vai de produção, faz a build individual e usa aquele negócio no teste com mock. E aí, em vez de você passar o sistema, ela passa o mock, né? Põe a dependência que você quer e aí você vai testar, né? E aí eu mudei essa coisa para quê? Para ele receber a configuração externa. Hoje em dia, nosso sistema, ele recebe a configuração externa,
depois eu mando os dados e verifica a saída. Mando os dados e verifica a saída. Só que esse negócio de mandar o dado, né, eu sempre digo como eu quero aquele dado. Eu boto assim, ou você bota no comentário, ou você bota mesmo no texto, né? Se você olhar ali, por exemplo, eu uso muito a AssertJ. A AssertJ é uma biblioteca de assertion, né? Essas bibliotecas de assertion são muito importantes e muito válidas para o seu teste. Ah, não, mas é muito código. Sim, é muito código, sim. É muito código, sim. Tá reclamando por quê? Tá? Pô, eu não tô pedindo para você descarregar um caminhão de pedra, não, cara. É para escrever 10 linhas ali, pô. Né? A galera que reclama de muito código fala assim, véi, ninguém tá falando para você descarregar um caminhão de areia, não. É para escrever algumas linhas, né? E aí, assim, bibliotecas de assédio são boas porque elas estão lá para ajudar você a descrever o que você está fazendo, né? Então, por exemplo, né, eu gosto ali, né, que eu crio uma... E aí eu ponho comentário, ó, quando enviar a mensagem tal, deve dar erro. E eu, às vezes eu boto assim, tipo, né, eu boto assim, né, um campo, por exemplo, na mensagem eu boto um campo lá. Por exemplo, eu tava testando um negócio que era branch no Kafka Stream, né? Aí eu botava um campo branch, aí eu tópico, e depois fail. Eu queria que falhasse aquele negócio. E eu, tipo, o fail significa que aquele negócio vai falhar, vai dar uma exception, né? E aí no meu teste lá tem uma hora que ele identifica, ó, porque assim, eu tenho um framework, né? Então eu consigo fazer isso, né? Porque eu consigo dar uma configuração para aquele código, para ser executado, que eu jogo ali se o valor de branching é feio, eu vou dar um throw exception aqui, que poderia ser um código de usuário com um erro, né? E aí o que acontece? Eu boto aquela condição lá, eu escrevo, a pessoa que pegar um teste, ela tem que saber assim, ele está mandando essa mensagem para validar tal caso de tal condição de borda. Ele está mandando essa mensagem para validar tal condição de borda. Então, cara, assim, se você tem uma biblioteca de assédio, e aí assim, se você trabalha com Python, eu não conheço. Mas em Java lá tem um AssertJ. AssertJ, eu vou deixar até o link aqui, é um negócio maravilhoso. Você bota lá, aí eu pego assim, eu leio a mensagem, eu boto lá, assert that. E aí já tem um campozinho chamado, um método chamado as. O as, né, não é ASS, é AS só, né? Não é o as de orifícios, né? É o as de como, né? O as que você diz o quê? Você diz o que aquele teste está fazendo. Você descreve aquele assert. E cara, eu fiz um documento uma vez que assim, cada assert tem que ter uma descrição. Cada passo tem que ter uma descrição. Porque, cara, às vezes falha no negócio e você fica assim sem saber. Cara, peraí, eu mudei a característica do sistema ou eu quebrei o sistema? E você não sabe. Você não sabe porque você não sabe o que está sendo testado ali. Entendeu? Então você tem que ter um teste que ele descreve exatamente ali o que está sendo testado, o que está acontecendo no teste, né? Porque se aquele quebrar, você vai ter a decisão, tipo, eu mexo ou não mexo no teste? E aí eu vou voltar lá porque eu falei no começo que tinha que ter muita calma, né? Por que os testes não têm que ser mantidos, né? Porque eles são códigos que dizem para você, né, qual a funcionalidade está lá. Então, por exemplo, se tem um teste falhando, o que eu faço, né? Cara, eu vou tentar... muitas vezes eu desfaço as minhas alterações, vou fazendo aos pouquinhos para ver assim, até o momento que ele falhou. No momento que ele falhou, eu falo, opa, é isso aqui. Aí eu decido, eu quero, isso aqui que eu mudei, ela é necessário para a funcionalidade ou é uma alteração ali? Se ele é uma alteração, eu falo assim, opa, então o teste está certo, né? Se o teste estiver errado, eu falo assim, opa, por que o teste está errado? E muitas vezes assim, o sistema de configuração do teste está errado, né? Por isso que eu gosto assim dessa forma de você trabalha o seu código de forma que ele fica eficiente para ser usado em teste, que aí você tem o mesmo código de teste sendo usado em produção, né? Porque, cara, você usar muito mock pode dar problema também. Usar muito mock pode dar problema também. Por isso que eu não gosto de usar muito mock. Assim, eu uso muito pouco mock em testes por causa disso, né? Eu lembro que uma vez, né, eu estava fazendo um teste, um sistema que ele era MongoDB, e aí a gente achou um mock de MongoDB, a gente começou a usar. E assim, cara, era assim, tipo, o negócio voltava nulo, né? Eu falei, não, o negócio não voltava nulo. Se dava um erro, o negócio jogava uma exception, né? Eu falei, beleza, se não encontrava um registro, o negócio jogava uma exception. Beleza, né? Tá aqui, tá jogando exception, tá legal, não sei o que, blá blá. E aí, cara, do nada, nadão, botando em produção, o negócio falhou absurdamente. Eu falei assim,
deu aconteceu, né? E eu vi que, na verdade, o comportamento era diferente, né? O negócio não é que voltava no exception, ele voltava nulo. Era um comportamento diferente. Então, isso, cara, isso que é foda de usar mock. Porque quando o mock tem um comportamento diferente da produção, aí assim, você está validando seu código para um negócio que não existe, né? Que existe ali para você e assim, não reflete a realidade, né? Então seu teste tem que refletir a realidade, ele tem que estar apontando para um lugar que seja um reflexo da realidade, né? Inclusive, assim, por exemplo, acontece também, por exemplo, usei o teste container aqui, estou fazendo o setup do banco de dados. Cara, mas assim, tipo, quem criou esse dado aí é você, não é os sistemas externos, né? E aí o sistema, aconteceu, por exemplo, esses dias aqui, né? A gente tem um sistema aqui que processa registro já, Kafka, né? E aí, terça-feira, hoje é quinta, né? Terça-feira, o chefe já manda mensagem, ó, não vai ter dele, a gente vai entrar numa reunião, né? Chegou numa reunião, o que que é? O sistema estava mandando mensagem nula, valor nulo. E aí foi a decisão nossa, ó, a gente vai, isso é problema nosso ou não é problema nosso? A gente deu de função, cara, isso não é problema nosso. Tipo, a gente espera que, ó, a gente vai fazer o quê? Porque são um registro que não tem valor? Não, a gente deu exception, tá certo. Tipo, conserta o teu sistema lá e depois vem conversar com a gente, né? Por quê? Porque é assim, basicamente. A gente fez um negócio para integrar no sistema. Aí o cara deploy uma versão que manda uma coisa que não é acordado, né? Então, assim, isso acontece no mundo real. Assim, acontece. E aí, detalhe, assim, o cara eles testaram o sistema deles lá com de uma forma, testaram de outra. Na verdade, não era nem o sistema que estava mandando mensagem nula, né? Era um erro de configuração que fazia o sistema mandar uma mensagem nula, né? Então, assim, alguém mudou uma configuração lá, né? E até foi engraçado que alguém mudou a configuração e eles passaram horas para descobrir que a configuração tinha sido mudada, né? É só investigando o log e falou assim, opa, teve uma mudança aqui e gerou uma exception, né? E aí dessa exception começou a ter um problema. Falou, opa, e aí foi análise de log, né? Para entender o que, né? Entender o que tinha acontecido. Então é isso, pessoal, 17 minutos de vídeo aqui, né? Para falar o quê? Para falar de teste. E aí qual a conclusão básica, né? Voltando aqui pro começo, que eu já falei, né? Mas vou repetir, né? Que assim, a quantidade de teste de código, quantidade de código de teste vai depender do número de possíveis configurações que você tem em produção. E aí você já percebeu assim, pô, você tem um framework. Sim, tem infinitas configurações, né? Infinitas. Tanto que assim, eu estou subindo aqui uma PR aqui, que, sei lá, tem mais de 70 arquivos. Por quê? Cada configuração. E aí assim, como a gente faz a configuração de JavaScript, né? Eu tenho mais de 70 JavaScript ali subindo para gerar uma configuração que aí vai soltar, que eu vou pegar aí assim, é basicamente um teste, né? Com 50 arquivos diferentes, né? A gente tem o JUnit tem o teste parametrizado, né? Que você bota os vários parâmetros ali e aí você roda o mesmo conjunto de teste, né? Que aí eu fiz o quê? Eu fiz assim, ó, o teste de branch, o teste do não sei o que, teste não sei o que. E aí eu jogo uma configuração que faz a mesma coisa, né? Até o teste deprecated eu fiz, né? Por quê? Para validar que todos aqueles métodos estão deprecados e que ninguém vai garantir ali que vai, quer dizer, deprecated não, né? Você tá deprecado assim, tipo, que vai dar uma exception vai dizer assim, olha, isso aqui está deprecado, usa tal coisa, né? Estou validando que aquilo ali tá funcionando, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenha te ajudado uma coisa. Lucas, desculpa responder por vídeo, não por post, mas cara, para mim é mais fácil aqui, até porque assim, cara, eu tô cheio de reunião hoje, né? Então valeu, pessoal, obrigado, bom dia para vocês, boa tarde para vocês que escrevem à tarde. Valeu!